Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Então, nós vamos dar continuidade à nossa sequência de conteúdos aí que nós iniciamos na aula passada. Então, na aula passada, nós começamos aí a ver os termos essenciais da oração. Nós vimos que esses termos essenciais são constituídos pelo sujeito e predicado. Nós também revimos os tipos de sujeito que nós temos, né, essa classificação do sujeito, e também conversamos um pouquinho sobre predicado, o núcleo do sujeito, né, relembrando que o núcleo do sujeito é aquela palavra de maior valor, de maior importância dentro do sujeito. Então, para darmos sequência à nossa aula, hoje nós vamos conversar sobre os termos integrantes. Vimos os termos essenciais. Hoje, porém, dando sequência, iremos ver e conhecer um pouco sobre os termos integrantes. Os termos integrantes, eles integram as orações, assim como os termos essenciais fazem parte da oração. Os termos essenciais, eles são estruturantes, né? Eles são essenciais, eles são necessários para formar uma oração. Esses termos que nós chamamos de termos integrantes, eles vêm também compor, integrar essa oração. Então, quais são os elementos que fazem parte desses termos integrantes? São os complementos verbais, o complemento nominal e o agente da passiva. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses elementos. Eu vou preparar um material para vocês com uma explicação mais detalhada daquilo que eu vou falar aqui para vocês. Então vamos lá. O que é um complemento o que é um complemento verbal? Quais são esses complementos? Bom, o complemento, a palavra complemento já nos dá a ideia de que ele vai complementar algo, que ele está complementando alguma coisa que falta algum elemento. Então, o complemento verbal, ele vem completar um sentido de um verbo, que pois estamos aqui falando de verbo. Existem verbos que nós chamamos de verbos significativos. O que seria um verbo significativo? O verbo significativo, ele expressa uma ação, ou então um acontecimento, né? Uma ação, um acontecimento. E ele possui uma carga de semântica, uma carga de sentido, de significado em si próprio. Mas existem, né, como toda regra, uma exceção, existem alguns verbos significativos que eles não possuem esse sentido completo, eles não possuem esse sentido próprio, independente, eles necessitam desse complemento. Exemplo, deixa eu procurar. O menino chorou. Se eu falo com vocês, ou se alguém chega a mim, ou se alguém chega a vocês e fala, o menino tá chorando, o menino chorou, a gente consegue entender de imediato qual é a ação que está acontecendo. Eu não preciso detalhar mais nada. Se eu estou escrevendo a minha frase e nessa frase eu coloco o menino chorou, pronto, acabou, eu entendi o que aconteceu. Isso aí é um verbo significativo de sentido completo. Seu sentido está contido nele mesmo, ele não precisa de elementos a mais para completar o seu sentido. Agora, se eu falo, o menino agrediu, logo surge uma dúvida na cabeça. Mas agrediu quem? Né? Porque quem agride alguém, né? Um animal que seja, uma pessoa. Então, esse verbo agredir já é um verbo, indicação que agredir é uma ação, mas ele não tem um sentido completo, ele depende, ele precisa de um elemento a mais que complete o seu sentido, que ajude a complementar esse seu sentido. Poderíamos completar, o menino agrediu o colega. Então, esse elemento final que eu acrescentei, o colega, é um complemento verbal. E esse complemento verbal, ele tem um nome específico, que se chama objeto. E aí também tem as suas classificações. Nós temos objeto direto e objeto indireto. Isso vai depender como que esse complemento se liga ao seu verbo. Se é através
de uma preposição ou não. Mas é um assunto mais detalhado que a gente vai ver lá no nosso material, no nosso resumo, ok? Aqui é só para nós termos uma noção do que é um complemento verbal. Então, entendido aqui? Esses verbos que possuem sentido incompleto, eles também possuem um nome específico, a gente só não chama eles de verbo significativo. Verbos significativos são aqueles verbos indicadores de ação, de acontecimento, mas dependendo dessa necessidade de complemento dele, eles têm nomes específicos. E a esses verbos nós damos os nomes de verbos transitivos, né? Os verbos que dependem, que precisam de um complemento, nós os chamamos de verbos transitivos. Há aqueles verbos que não dependem de complemento, assim como eu dei o exemplo para vocês, o menino chorou, nós chamamos de verbos intransitivos. É um verbo intransitivo, porque ele não precisa de um complemento para completar ali o seu sentido. Então, nós temos aí os verbos que são transitivo direto ou indireto. Os transitivos, lembrando que são aqueles verbos que necessitam de complemento, e o verbo intransitivo, que é aquele que tem o seu sentido próprio, ele tem o seu sentido completo e não necessita de um complemento. Mas a classificação desses verbos, se ele é transitivo direto ou indireto, se o seu objeto é direto ou indireto, nós vamos deixar para uma aula mais detalhada, uma aula mais específica para isso, ok? Isso é só para que nós possamos conhecer quais são os elementos que compõem os termos integrantes da oração. Então, falamos sobre os complementos verbais, que é o objeto, que é o que nós chamamos de objeto, que completa o sentido daqueles verbos transitivos, né? Os verbos que não possuem sentido sozinho. E nós temos também o complemento verbal. Bom, eu falei aqui com vocês que existem verbos que não possuem seu sentido sozinho, eles não possuem um sentido completo, eles necessitam de complemento. Se há verbos de sentido incompleto, há também nomes, né, substantivos, adjetivos, advérbios que possuem um sentido incompleto e eles necessitam também de um complemento, e que nós chamamos de complemento nominal somente. Não há classificação assim como houve ou como há nos complementos verbais. Exemplo: tenho certeza de sua culpa. Certeza é um substantivo. Quem tem certeza de algo. Olha como surge essa dúvida, esse questionamento, essa pergunta. Certeza, eu tenho certeza, mas de quê? Então, esse substantivo certeza, ele necessita de um complemento. E os complementos nominais, eles sempre vêm acompanhados de uma preposição. Tenho certeza de sua culpa. Esse de é uma preposição. Então, de sua culpa, essa partezinha, essa expressão da frase que eu citei, é um complemento verbal, um complemento nominal, desculpa. É um complemento nominal do substantivo certeza, ok? E também temos, dentro desses termos integrantes, o agente da passiva. Algumas aulas anteriores nós conversamos, nós vimos, né, na verdade, a aula sobre vozes verbais. O que seria uma voz verbal ou vozes verbais? As vozes verbais é eu fazer a análise de quem pratica a ação do verbo dentro da oração. Se esse sujeito ali ele está praticando a ação desse verbo ou se ele está recebendo a ação desse verbo. Então, vozes verbais é eu fazer essa análise. Se esse meu verbo é um verbo de voz ativa ou um verbo de voz passiva, né? E nós já vimos isso em algumas aulas anteriores. E o agente da passiva, quando é que acontece o agente da passiva? É quando ocorre as orações que o verbo está na voz passiva. O que é isso? Alguém está sofrendo a ação do verbo e não é o sujeito. Em um outro termo, um outro elemento dentro da oração que está praticando essa ação que não é o sujeito. Exemplo: as terras foram invadidas pelos sem terras, ok? As terras foram invadidas. As terras, ela está sofrendo a ação
de invadir ou está exercendo essa ação? Ele está sofrendo, certo? Ela está sendo invadida, ela não está fazendo a ação de invadir. Mas quem está fazendo essa ação de invadir? Pelos sem terras. Ó, vamos relembrar a frase. As terras foram invadidas pelos sem terras. Então, pelos sem terras, que é o praticante da ação desse verbo, é o meu agente da passiva. Porque o meu sujeito, as terras, não pratica a ação de invadir. Ele está recebendo essa ação da invasão, né? Ela está sendo invadida. Ela não está praticando a ação de invadir, mas ela está recebendo essa ação. Portanto, pelo sem terras, que é o meu praticante da ação, é o meu agente da passiva. Ok, pessoal? Até aí? Então, aqui é só para que nós possamos conhecer quais são esses elementos que fazem parte da estrutura da oração, né? Fazem parte dessa construção da oração. Nós vimos os termos essenciais, perdão, e hoje, nessa aula de hoje, nós vimos os termos integrantes. Então, para uma próxima aula, nós iremos ver os termos acessórios, beleza? Até a nossa próxima aula, pessoal. Um grande abraço.